Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo e reflexão da obra Pensamento e Vida. Esse livro maravilhoso que escolhemos para realizar este trabalho de aprofundamento e aprendizado, né? Trata-se de uma obra do espírito Emmanuel, trazida até nós pela extraordinária e saudosa psicografia de Chico Xavier. Hoje estudaremos o capítulo 13. Cujo título, o tema é Filhos. Um assunto importante que nos esclarece conceitos espíritas essenciais para entendermos o significado das crianças que nos chamam à responsabilidade, né? E o papel que elas exercem, que elas representam em nossas experiências no plano terreno. Sabemos o quanto essa missão é valiosa, né? É uma missão em que os pais, as mães, os cuidadores assumem, de alguma forma, uma tarefa nobre de educar, de conduzir alguém aqui, né, uma criança nessa jornada terrena. É uma missão importantíssima. E neste capítulo nós vamos compreender melhor quem são esses espíritos que nos chamam a essa árdua, porém belíssima missão. Vamos ao texto? Me acompanhem, que a reflexão de hoje está bem bacana. Compartilhando aqui então, Pensamento e Vida. Capítulo 13, Filhos. Começa o texto. Nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão à nova chapa cerebral as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. Bom, vamos tentar esmiuçar melhor o que Emmanuel quer dizer já nesse primeiro slide. Ele inicia nos informando que a criança, mesmo estando no início dessa sua trajetória na experiência física, ela já é possuidora do que ele chama de, entre aspas, patrimônio moral, que define a sua singularidade, a sua individualidade. No entanto, ela nasce em uma nova experiência, com um novo corpo físico, que, como vimos anteriormente, é moldado pela influência da bagagem moral, da bagagem emocional e das necessidades que o espírito precisa. Nesse sentido, esse corpo traz uma espécie de uma chapa cerebral, nos diz Emmanuel. O que seria essa chapa cerebral? Seria um órgão físico destinado a suprir as necessidades do espírito. É o nosso cérebro. Preparando para novas aquisições, sejam elas morais, sejam elas intelectuais. É esse órgão físico que a criança recebe em seu organismo, que Emmanuel está chamando de chapa cerebral. Portanto, cabe aos pais, aos cuidadores, aos mestres, né, que por vezes passar as fases de desenvolvimento dessa criança, cabe a eles imprimir nessa chapa, ou seja,
ensinar, orientar, exemplificar, imprimir novas imagens, que seriam representações que influenciarão essa criança e possivelmente por toda a vida. Justamente por causa dessa influência, essa influência direta desses que estão mais próximos da criança, já ainda, né, iniciando ali nos primeiros anos da infância, a gente vê na psicologia, na psicopedagogia e outros campos do saber que estudam as fases de desenvolvimento da criança, alertando para a importância dessas fases iniciais do desenvolvimento infantil. Elas não podem, em hipótese alguma, ser negligenciadas sobre o grande risco de causar prejuízos desastrosos para esse espírito que está retornando. Nessas fases iniciais, a criança está com o espírito, como a gente pode dizer, sob assim uma nova condição. Ela está aberta às influências, às orientações, como uma esponja que, né, consegue ali sugar toda a água, todo o líquido que está ali à sua volta, né? Se podemos comparar dessa forma. E ela se espelha, muitas vezes, nos reflexos diretos daqueles que possuem essa função de educar. À luz dessa perspectiva, Emmanuel nos diz que a palavra escrita, mesmo amplamente praticada na fase escolar, ela perde um pouco a força de influência quando comparada principalmente à palavra falada. Ou, segundo ele, ao exemplo direto. Podemos notar, então, que a importância que tem as atitudes, os atos, os comportamentos, as falas dos pais, dos cuidadores, dos mestres educadores perante a criança. Criança essa que está sedenta, como uma esponja, pela comparação que eu fiz ainda há pouco. Está sedenta por novos saberes e novas aquisições. E aí, a gente consegue tirar alguns conceitos interessantes dessa primeira ideia que Emmanuel nos traz. Os espíritos só se tornam perfeitos passando pelas provas da existência corporal. A educação moral é a base da formação do caráter e deve ser levada a sério desde a infância, pois é ela que moldará o futuro do espírito. Isso é uma reflexão baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dessa relação de família, do espírito que retorna entre nós como filhos. A importância da educação moral como base de formação de caráter. E, como nos diz Emmanuel, e a gente acabou de perceber, os atos, as atitudes, o exemplo direto daqueles que estão próximo dessa criança desde a mais tenra idade. E isso molda, como a gente pode perceber aqui nessa frase, o futuro desse espírito aqui nessa passagem terrena. Bom, vamos dar continuidade. Continua o texto. É que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. Bom, o benfeitor aqui vai ainda mais longe, podemos assim dizer. Porque ao afirmar
que o alcance desse reflexo, dessa influência, pode ser tão potente que a própria voz e o exemplo prático no cotidiano dessas relações se impregnam de um magnetismo capaz de induzir a transformações essenciais, seja para a prática do bem ou a prática do mal. E isso vai variar conforme a natureza que origina tais manifestações. Interessante, né? É uma informação importante. E diante desse dado, dessa informação extremamente relevante, que exige a máxima atenção da nossa parte enquanto pais, devemos buscar sempre uma educação edificante e nobre, no contato direto com a criança. Isso deve ser considerado uma prioridade, especialmente nos primeiros anos de vida. Olha a importância que esse texto nos traz, né? Que o benfeitor, o autor espiritual, nos traz. Vamos continuar com o texto, né? Com o capítulo. Continua ele. As crianças confiadas na terra, ao nosso zelo, são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica. A afeição de câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação, por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria como elementos básicos de conduta. Vamos tentar entender o que ele quer dizer aqui nesse parágrafo. Percebemos aqui que ele assevera que as crianças recebem, ao renascerem, uma aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura física. Quando a gente recebe essa chapa, esse cérebro que se forma durante a formação do corpinho da criança, essa aparelhagem neurocerebral ela é completamente nova. E aí, nessa perspectiva, Emmanuel utiliza uma metáfora interessante e bastante educativa para nós. Quando compara essa aparelhagem orgânica a uma câmara fotográfica pronta para reter impressões novas, né? Pronta para guardar aquilo que é importante em termos de impressão. E podemos perceber também que, dando continuidade ali à linha de pensamento que ele coloca aí nesse texto, que nos nossos estudos anteriores foi possível a gente aprender conceitos bem delimitados no que se refere à maneira como os seres se ligam e se conectam, refletindo, absorvendo ideias, pensamentos e impressões oriundas de uma rede de conexões mentais que nos interliga a todos. Isso é assunto para alguns capítulos desta obra. E comparada a essa máquina fotográfica, como Emmanuel faz aqui nesse capítulo, a criança possui, por assim dizer, um sistema de lentes apropriadas, que funciona como um espelho renovado. Se antes nós tínhamos ali
nós somos formados, né, por essa mente que é o espelho da vida. Quando a criança chega, esse espelho está renovado e está pronto para conjugar e refletir a visão, a observação, como ele diz no texto, a atenção, a meditação, pelas lentes da alma, como ele diz. Ela absorve os reflexos das mentes que a rodeiam. E assim, enfim, acaba por fixar em si mesmo esses registros, moldando suas condutas futuras, o que ela vai levar para toda a vida. E essa informação é bastante relevante para todos nós. Nós que somos responsáveis diretos pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Pois nos alerta sobre a influência direta, fundamental das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos exemplos. Olha só que interessante. E aí eu trago aqui uma frase de Emmanuel, baseado em tudo que a gente estudou até aqui. Olha que interessante. A criança é uma tela viva em que nossos exemplos e atitudes imprimem imagens para o bem ou para o mal. A missão dos pais e educadores é moldar esses registros na direção da luz, para que a alma infantil encontre o caminho seguro do progresso. Quer dizer, baseado em tudo que a gente estudou até aqui, a gente consegue compreender essa frase de uma maneira mais profunda, com maior introspecção. Somos responsáveis, nós, enquanto pais, enquanto educadores, por moldar essas crianças na direção da luz. Bastante relevante, importante, necessário compreender, né, isso para a nossa vida. Porque muitos de nós temos a oportunidade de exercer o papel de pai, o papel ali de cuidadores, às vezes, com uma idade ainda bastante nova, né? A gente acaba sendo pai, alguns, né? Claro, acabam sendo pais muito cedo. E compreender essa missão tão profunda, tão importante do ser pai, de ser mãe, que nós precisamos desenvolver atos, pensamentos que direcionem a criança na direção da luz, isso é algo que poucos conseguem compreender, infelizmente. Bom, vamos continuar. Os pequeninos acham-se, deste modo, à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil é viva ante as ideias do oleiro. Olha só a comparação importante que Emmanuel faz aqui. A gente tem que admitir, né, é inevitável admitir, que a criança ela é moldável, como a argila que é trabalhada pelo oleiro. Assim como essa argila, ela é dependente de impressões. Neste caso, em especial, impressões espirituais, educativas, que vão moldar o espírito dessa criança. E essas impressões vêm daqueles que a rodeiam no berço ou ainda nas fases de desenvolvimento posteriores, quando ela se insere nas relações familiares maiores e escolares, né? Bom, essa imagem simples e bastante profunda, ela remete à responsabilidade que pais, que nós, pais, cuidadores, educadores, carregam, no sentido de que seremos os primeiros que iremos moldar o caráter e, por sua vez, o espírito dessa criança.
Continua ele. Não podemos, pois, esquecer na terra que nossos filhos, embora carreando consigo a sedimentação das experiências passadas, em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados quanto nós mesmos de provas e ensinamentos, no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Dentro desse contexto, é justo não nos esquecermos de que nossos filhos, ainda que sejam espíritos, e, como diz a doutrina espírita, já possuem enorme bagagem nas sendas da evolução, conquistada nas experiências pretéritas, também são irmãos que retornam em uma nova oportunidade para se reajustarem conosco, segundo as imposições da lei maior. Tentam, assim, buscar o trabalho que é comum a todos da regeneração em si mesmo. E dessa maneira, são tão necessitados quanto nós em relação às oportunidades que a vida proporciona a todos. Bom, nesse sentido, é importante uma frase de Kardec: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e reapertados. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18. Olha a importância dessa frase, e a gente percebe como esse retorno, essa oportunidade que o espírito tem de retornar dentro daquela família, numa relação que ela já traz em outras oportunidades. Assim, afetos verdadeiros se intensificam, enquanto desavenças passadas, dificuldades de relacionamento passados são grandes oportunidades de reconciliação nessa nova oportunidade. Vamos continuar. Excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, à face da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles nos sofrem os reflexos, assimilando impressões entranhadamente perduráveis e, às vezes, lhes acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. Olha que importante essa parte do texto. Todos que nos chegam como filhos, com raras exceções, ele diz, sofrem reflexos dos seus educadores, dos seus pais, dos que estão próximos, e assimilam essas impressões tão profundas e duradouras que podem acompanhar por toda a experiência terrena. Essas exceções que ele diz são aquelas almas que transcendem o nível evolutivo que estamos. Aqui eles chegam para realizar verdadeiras missões abnegadas e particulares, bem particulares. E em sua maioria demonstram distinções extremas em relação aos seus familiares. São aqueles que vêm em meio a famílias
problemáticas, difíceis, e ainda assim eles cumprem a missão a que se propuseram, né? Todavia, eles são bastante incomuns, ainda são poucos, né? E nesse sentido, a gente tem que entender que a grande maioria de nós, quando retornamos ao meio físico, a gente sofre reflexo diretamente dos nossos educadores e cuidadores. E prosseguindo, a gente pode entender nesse texto que Emmanuel nos faz um alerta bem considerável, que assim, que não devemos tratar, né, considerar esses espíritos como, entre aspas, tesouros de coração, enfeites do coração, como se fossem excessivamente mimados ou excessivamente favorecidos com as condições materiais. É importante a gente não deixar de educá-los com o devido entendimento da realidade difícil que é a vida, porque isso pode induzi-los a enganos indesejáveis e ainda a um despreparo para as lutas da vida. Isso pode encaminhá-los a trajetórias mais complicadas, facilitando a influência das sombras que emergem até de si mesmos, sob influência de outros companheiros também desorientados e equivocados, que pode levá-los pelos caminhos da delinquência, mas que ali permanecem de forma latentes, nessa história passada de todos nós. E que a gente deve, todos nós, devemos evitar que aqui reapareça. Essa é a mensagem. E para isso, a educação moral, como vimos na frase anterior, a influência direta dos educadores, dos cuidadores, dos pais, no sentido de direcioná-los em relação à luz, é que vai fazer com que essas crianças não desenvolvam essa delinquência de outrora, né? Bom, vamos finalizando esse capítulo, onde Emmanuel diz: é assim que toda criança, entregue à nossa guarda, é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias obras. Que final de texto maravilhoso e conclusão que o Emmanuel nos traz sobre a relevância da responsabilidade que todos temos em relação às crianças que nos chegam pelo berço, ou ainda pelas mãos de outros que acabam por sucumbir à missão materna, quando abrem mão dessa responsabilidade por meio do abandono ou por meio da adoção. Essas relações mais íntimas e cotidianas, no âmbito familiar, quando são bem intencionadas, são capazes de guiar os espíritos nas melhores rotas de retidão, de justiça, de trabalho, fraternidade, de ordem.
e influencia desde muito cedo, fomentando um hábito que deve ser essencial, que deve ser desenvolvido de forma precisa para a evolução da criatura. Não nos esqueçamos de que a preciosa oportunidade de conduzir um ser na estrada da evolução, que está sob nossa guarda e orientação, de imprimir nele os reflexos edificantes da Boa Nova, será, sem dúvida alguma, de vital importância para todos nós no futuro. Como nos diz ele, no futuro que finalmente seremos agraciados com os resultados das nossas próprias obras. Seremos agraciados ou não, segundo as nossas obras. Então, a gente pode concluir, enfim, que a doutrina espírita, ela nos ensina que nós somos seres imortais, responsáveis por nossas escolhas passadas, e que os filhos que nos são confiados fazem parte dessa jornada evolutiva. E eles, sim, são nossos, entre aspas. São nossos porque somos nós responsáveis em cada desafio, em cada oportunidade que nos aparecem. E eles são, sem dúvida, reflexos da nossa própria evolução, do nosso próprio merecimento. E por mais difíceis que sejam os sentimentos que experimentamos às vezes em relação a eles, a reencarnação, essa lei justa que a doutrina nos ensina, nos ajuda a entender a profundidade dessas relações. O verdadeiro amor, aquele amor construído na convivência e no esforço diário, esse sim é a chave para o nosso crescimento e o do nosso filho. Ao aceitarmos e nos dedicarmos aos filhos com o coração aberto, estamos, sem dúvida, dando um passo primordial para a evolução de todos os envolvidos, com a consciência certa de que, ao fim, ao chegarmos no objetivo, a resposta a Deus será de um amor imenso, vivido com todas as nossas forças. E aí eu deixo uma frase que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: os filhos que a vida nos confia são presentes divinos, moldados pelas escolhas que fizemos. E é com o amor, paciência e entrega que podemos transformar os desafios em oportunidades de evolução para os envolvidos, para que no final possamos dizer: nos amamos com toda a nossa alma. É muito importante esse texto, esse capítulo que fala sobre esses seres que nos chegam com a missão de sermos seus pais, né, suas mães. Temos aí a certeza de que é uma missão árdua, porém uma missão belíssima. E a doutrina dos espíritos nos ensina a importância dessa missão. Que possamos todos nós introjetar os conceitos que foram abordados aqui hoje pelo Espírito Emmanuel, que possamos realmente compreender a necessidade de melhorarmos nossos atos, nossas atitudes, nossos comportamentos, enfim, nossos exemplos para essas crianças que nos são confiadas. Espero que todos tenham conseguido compreender essa reflexão e peço a Jesus
que nos dê a sabedoria necessária para colocar tudo isso em prática. Obrigado por nos acompanharem até aqui. Que Jesus os abençoe e até a próxima.